Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a terceira devocional da semana e nós estamos refletindo no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 ao verso 35. Na verdade, nós estamos com Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Bem, o texto diz que eles ainda não reconheceram que Jesus está com eles. O Senhor Jesus então abre as Escrituras e pacientemente começa a ler e ensinar tudo o que estava escrito nos livros de Moisés, bem como nos profetas, e como tudo o que estava escrito estava demonstrando que tudo estava acontecendo por um projeto de Deus. Ou seja, o Cristo, antes de ser glorificado, precisava padecer, precisava sofrer. As palavras de Jesus confortaram aqueles homens que, motivados pelo conforto, o consolo que emana da palavra de Jesus, pede que Jesus fique com eles para jantar com eles. Jesus então dirige uma oração na hora da ceia, e então, naquele momento da ceia e da oração, os discípulos então têm os seus olhos abertos pelo poder de Deus, pela revelação do Cristo ressurreto. E nesse exato momento em que os seus corações e mentes são abertos, Jesus desaparece. Eles dizem, portanto, porventura, por que não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Pergunta um para o outro no verso de número 32. Eles então tomam uma decisão. Eles voltam para Jerusalém. É um caminho de 11 quilômetros. Agora, algo muito importante estava acontecendo no coração deles. A esperança voltou. A fé se reavivou. O Evangelho continuou sendo boa notícia, porque Cristo, aquele que padeceu, ressuscitou. Aleluia. Dessa forma, a história desses homens, desses dois discípulos, indo desanimados para o caminho de Emaús, é repleto de ensinamentos, como nós já aprendemos. Talvez o maior deles é a falta de fé, é a falta de confiança naquilo que Jesus tinha falado. Porque Jesus deu indícios inúmeros de sua morte e ressurreição. Por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, Jesus falou sobre a morte e ressurreição no capítulo 5, verso 35, no capítulo 9, verso 22, 44 e 45, 12 e 50, 13 e 22. Além disso, queridos, os discípulos de Emaús ainda haviam contato com inúmeras evidências da ressurreição de Jesus. A pedra removida, o túmulo vazio, a palavra dos anjos, o testemunho das mulheres, o relato dos discípulos e, além disso, as afirmações de Jesus. Todavia, eles queriam glória sem sofrimento. Eles queriam a coroa sem a cruz. Verso 25 e 26, Jesus disse: Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É como se ele dissesse numa linguagem atualizada: homens sem compreensão, como o coração de vocês é lento para crer em tudo o que os profetas anunciaram. Não faltavam evidências que demonstravam o que Deus faria. Queridos irmãos e irmãs, nesse período que nós estamos passando tão difícil, quantas evidências nós temos que Deus nos ama, que Ele tem cuidado de nós? Quantas evidências você tem tido nesses momentos que nós estamos passando? Eu quero encerrar essa reflexão com o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 6, ele diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Sinceramente, meus irmãos, que nós possamos descansar na verdade absoluta de que Cristo é o motivo da nossa alegria, de que Cristo é nosso Senhor, de que Ele tem o domínio e controle de todas as coisas e de que Ele está conosco apesar das derrotas, de que Ele está conosco não apenas no caminho de Emaús, mas nos nossos caminhos. Que Ele seja o motivo da nossa alegria, os vínculos do Calvário. Deus nos ajude.